paz do Senhor, crianças, tudo bem? Mais uma vez estamos aqui para aprender um pouco mais sobre a palavra do Papai do Céu, não é isso? Vamos começar com a oração? Vamos lá. Papai do Céu, eu te agradeço, Senhor, por mais um dia. Obrigada pela minha vida, pela minha saúde. Obrigada por toda a minha família. Continua nos abençoando. Abençoa a nossa igreja. Abençoa nossos professores, Senhor. E continua, Senhor, derramando a tua paz sobre nós, ó Pai. Obrigada por tudo e que nós possamos, Senhor, aprender a tua palavra que é tão linda para os nossos corações. Em nome de Jesus. Amém! Tem uma musiquinha bem legal. Vamos cantar com a Gerlane? É assim, ó. Papai do céu está passando por aqui. Papai do céu está passando por aqui. Quando ele passa, tudo se transforma. A tristeza vai, a alegria vem. Quando ele passa, tudo se transforma, vem trazendo bênçãos para você, para mim também. Amém! Hoje nós iremos aprender sobre a história de um personagem chamado Daniel. Lá no livro de Daniel, no capítulo 6, conta a história de Daniel. Diz a Bíblia que Daniel, ele era um jovem muito obediente ao Senhor, crianças. E Daniel, ele gostava muito de orar. Todos os dias Daniel orava, sabe quantas vezes ao Senhor? 3 vezes ao dia. E Daniel, ele, de ser tão obediente, ele despertava muita inveja das pessoas, crianças. E um certo dia, Daniel, ele foi levado como escravo para outra cidade. Ele foi levado como cativo, crianças. Mas Daniel, ele não deixava de orar ao seu Deus. Todos os dias em sua casa, Daniel, ele orava sempre ao Senhor. E Daniel, por ser uma pessoa tão boa, de um coração tão bom, ele despertava as pessoas. E naquela cidade onde Daniel foi levado, havia um rei. O nome dele era Dario. Dario era um rei muito orgulhoso. Mas sabia que Dario, ele gostou de Daniel, crianças? Ele viu em Daniel uma pessoa boa e ele se admirou de Daniel e ele convidou Daniel para exercer um cargo no seu reino. Ah, crianças, vocês não sabem o que aconteceu. Daniel, ele despertou inveja naquelas pessoas que viviam lá no reino, junto com o rei. E sabe o que aconteceu? Certo dia, os líderes que haviam lá, eles começaram a conversar. Nossa, este Daniel, tudo é para este Daniel. Ah, temos que pegar este Daniel, temos que fazer alguma coisa para que este Daniel, ele saia daqui, porque ele está tentando tomar o nosso lugar. Ah, crianças, eles começaram a pensar, o que será que nós podemos fazer para atrapalhar este Daniel, que o rei gosta tanto dele? E eles pensaram e resolveram falar com o rei. E eles disseram assim, sabe o que a gente pode fazer? A gente sabe que este Daniel, ele ora sempre ao Deus dele. Vamos pegar este Daniel orando e vamos falar para o rei, porque não pode oração aqui. Nós só podemos nos curvar diante do rei Dario. E eles foram até o rei Dario e falaram com o rei. Rei, o senhor precisa fazer um decreto. Que decreto eu preciso fazer?
O Senhor precisa fazer um decreto. Em 3 dias, nenhuma pessoa pode se curvar diante de nenhum Deus a não ser o Senhor. Então, o rei pensou assim. Ele era muito orgulhoso, mas ele não podia deixar de ouvir a palavra desses líderes. Então, o que foi que aconteceu? Ele foi e fez o decreto que os líderes pediram. E ele ordenou que ninguém podia, em momento nenhum, se curvar diante de Deus, só perante a ele, crianças. Olha só. Então o rei saiu e os líderes, eles ficaram, pensando como eles iriam pegar Daniel. E eles foram até a casa de Daniel. E quando chegaram lá, eles perceberam que Daniel, ele estava orando, crianças. Pois Daniel, ele soube do decreto, mas ele não teve medo. Ele continuou fazendo suas orações ao seu Deus. E quando eles viram que Daniel estava orando ao Senhor, eles correram novamente, crianças, e foram encontrar com o rei. Eles correram. Então, aqueles líderes, eles foram ao encontro do rei e falaram para o rei: ó rei, o senhor não falou que durante 3 dias ninguém pode se curvar diante de outro rei? Pois nós fomos na casa de Daniel e ele estava lá orando. O Senhor precisa jogar Daniel numa cova cheia de leões. Ah, crianças, vocês não sabem o que aconteceu. O rei, ele era muito orgulhoso, muito mau, mas ele tinha um coração bom por Daniel. Ele gostava de Daniel, mas ele teve que cumprir o decreto. E ele ordenou que aqueles líderes levassem Daniel para a cova dos leões, crianças. E olha só o que aconteceu. Aqueles líderes trouxeram Daniel, pegaram Daniel e levaram, crianças, até a cova, crianças. E Daniel, ele foi jogado junto com os leões. Ah, meu Deus, olha só, crianças, eles colocaram os leões, crianças. Outro leão, crianças. Mais outro leão. E junto àqueles leões, crianças, eles colocaram Daniel também. Pobre Daniel. Ele foi até a cova e aqueles líderes malvados foram embora. E Daniel ficou dentro da cova, crianças. E aquele rei, ele foi para casa. Mas vocês acreditam que aquele rei, ele não conseguiu dormir a noite toda? E o rei, crianças, ele foi para casa e ele não conseguiu dormir, porque ele gostava muito de Daniel. E ele foi, crianças, pedir por Daniel, ele foi orar, crianças, e até jejuou. Mas sabe o que aconteceu naquela noite? Jesus enviou, crianças, um anjo. E o anjo foi até a cova dos leões. E sabe o que o anjo fez? Ele fechou a boca de todos os leões. E Daniel, ele não foi comido pelos leões, crianças. Olha como nosso Jesus, ele é maravilhoso, como ele tem poder, né, crianças? E no outro dia, sabe o que aconteceu? O rei, muito triste, chegou na frente da cova e falou: ó Daniel, ó, como eu queria que o teu rei tivesse te salvado, que o teu Deus tivesse te livrado desses leões. Ah, Daniel, pobre Daniel. Sabe o que aconteceu?
Daniel respondeu de dentro da cova: ó rei, o meu Cristo vive, eu estou vivo, nenhum leão, nenhum mal me aconteceu. Daniel está vivo, crianças, olha só o que aconteceu. E o rei mandou que tirasse a pedra e tirasse Daniel de lá. E Daniel, ele saiu da cova, crianças. Daniel estava vivo, crianças. Que coisa mais linda. Como o nosso Deus, ele é maravilhoso, crianças. E o rei, a partir daquele momento, ele percebeu como é grande o nosso Deus. E ele fez outro decreto, crianças. Olha só o decreto que o rei fez lá no livro de Daniel. No capítulo 6 e no versículo 26 diz assim, olha só. Faço um decreto pelo qual em todo o domínio do meu reino os homens tremam e temam perante o Deus de Daniel, porque ele é o Deus vivo que permanece para sempre. Olha que coisa linda, crianças. E ainda aconteceu, sabe o quê? Que o rei ordenou que aqueles líderes cruéis fossem lançados no lugar de Daniel na cova. E os líderes foram colocados na cova dos leões. E os leões devoraram aqueles líderes maus. E Daniel, ele ficou bem para a glória do Senhor. Olha aí, crianças, a nossa aulinha de hoje, mostrando o quanto nós devemos ser obedientes a Deus. Daniel, ele foi obediente, ele não teve medo, ele não temeu a homem nenhum, mesmo sendo o rei daquela terra, porque nós devemos ser obedientes ao nosso Deus e obedecer sempre à voz do nosso mestre. Espero que vocês tenham aprendido essa lição e apliquem ela no coração de vocês, como foi com Daniel e hoje é com a gente também. Fiquem com Deus, Deus abençoe e até a próxima aulinha, tá bom? E já não ia esquecendo, o desafio de hoje, vocês irão pedir à mamãe para ler para você um versículo da Bíblia que fala sobre a obediência. Grava um videozinho e manda para as tias, tá bom? Um beijo, fiquem com Deus, Deus abençoe.